No ar, Café com Autoconhecimento. Produção e apresentação, Luciana Salvador e Michele Hirata. Fala galera, bom dia! Estamos começando aqui o programa Café com Autoconhecimento. Eu sou Michele Hirata, terapeuta holística. Comigo está aqui a Lu. E aí, Lu, como você tá? Tudo bem? Olá, Mi, tudo bem? E você? Gente, bom dia. Estamos começando aqui o programa Café com Autoconhecimento. Peço para que vocês fiquem com a gente, curta, comente, compartilhe. E o tema, como sempre, está muito legal. Qual é o tema, Mi? Deixa eu falar o dia, né? Que é para a gente se localizar. Sábado, estamos aí por volta das 10 da manhã, 11 de julho, praticamente aí estamos um pouquinho mais da metade do ano, né? Estamos num ano diferente, então a gente está tentando trazer aqui autoconhecimento para vocês tomarem junto com o café de vocês, né, Lu? É E isso é isso. aí. Hoje a gente vai falar sobre reclamação, Lu. O tema hoje é como saber se estamos sendo usados pela reclamação. E olha só, chamou sua atenção esse tema? Por quê? A gente reclama o tempo todo e a gente não percebe. Então, será que você é um reclamador? Será que você está sendo usado por outro reclamador? Você se reconhece nessas situações? É isso aí. A maioria de nós, como você já disse, é um reclamador, né? Nós somos reclamadores de plantão, né? E a maioria de nós reclama, 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 mas a gente está tão no piloto automático que a gente não consegue perceber e identificar que nós reclamamos o tempo inteiro e em tempo integral. A gente já vem nesse padrão, a gente já vem, né? A gente já vem com essa educação de reclamar, reclamar e não perceber. Mas hoje eu te convido aqui para ficar com a gente no nosso vídeo, né? Que o tema de hoje vai falar muito sobre isso e quais são os comportamentos que o reclamador tem, né? Que a pessoa que reclama demais tem. Todos nós temos esse hábito, mas a gente precisa identificar se esse hábito está sendo, né, está levando a gente a ter uma vida mais com bem-estar ou com mal-estar, porque reclamar demais é tóxico, né? Imagina, a gente reclama demais, a gente contamina as pessoas, contamina o ambiente à nossa volta e muitas vezes a gente não percebe e hoje nós vamos falar disso, fica com a gente. Então, gente, reclamar é o ó, é muito chato, é ruim. E geralmente a gente não percebe que a gente faz isso. Mas a outra pessoa que está escutando a gente, né, Lu, percebe e percebe muito. E isso é chato. Como a Lu falou, é tóxico. Então, assim, imagina, você, né, levou uma fechada no trânsito, aí você chega no trabalho e já começa. Ai, porque hoje eu fui fechada, que não sei o quê, e ai, que horror, nananã, e você começa a reclamar. E aí a pessoa que está escutando, ela absorve aquela energia que você está passando para ela, que é uma energia pesada, uma energia densa. E ela também se contamina com aquilo. E quando ela vai ver, ela também já está reclamando com outra pessoa. E o ideal é que a gente, né, perceba que nós somos esse reclamador, ou que a gente está absorvendo, talvez, essa energia de outra pessoa, para a gente já fazer um corte, para a gente parar com isso, né? E são movimentos bem simples que a gente pode fazer, né, na nossa rotina, para a gente começar a mudar esse padrão. Porque se você já começa o seu dia reclamando, né, Lu, como é que vai ser o resto do dia? É verdade. E normalmente, né, Mia, a gente vai perguntar para alguém, né, se a pessoa tem o hábito de reclamar, e na maioria das vezes, o que a pessoa fala? Não, imagina, eu sou totalmente de boa. Quantas vezes a gente não fala nisso? Não, eu sou tudo para mim tá bom. Quantas vezes eu não falei isso, né? Tudo para mim tá bom. Mas, às vezes, o hábito só de reclamar, de expressar a reclamação, né? Esse hábito de ficar falando, ai, porque tá sol, ai, porque tá sol demais, ai, porque tá frio, porque choveu, porque eu tomei um leite, porque tá quente. Não, tomei porque tá frio. E às vezes esse comportamento, esse expressar a reclamação é uma coisa assim muito sutil, né? Eu expresso a minha reclamação, mas
o quanto dentro de mim eu não estou escondendo internamente outros comportamentos, né, que vem, né, que à tona vem a reclamação, o expressar para fora. Mas quais comportamentos dentro de mim eu não estou ocultando, eu não estou escondendo e que fica ali aquela pulsão emocional toda se mexendo e sai como o quê? Como uma reclamação. E a gente vai soltando fagulhas, né? A gente vai soltando faíscas, mas na verdade o fogo mesmo está interno, está dentro de nós. E muitas vezes a gente não percebe os nossos comportamentos, mas na verdade a chama está dentro de nós. Essas reclamações, essa expressão que a gente faz de reclamar só está mostrando uma faísca. Mas o que a gente tem que olhar mesmo é para dentro para ver o que está me levando a reclamar. E para ajudar a olhar esse para dentro, o que que acontece, né? Olha só, eu passei por isso num passado aí, de uma pessoa que falava assim, eu preciso dividir, né? Eu preciso desabafar com você o que eu passei. E aí a pessoa ficava o dia, às vezes, almoço, ó, né? Pensa, a pessoa tá lá na mesa, né, almoçando com o pessoal de trabalho e tal, e só tá reclamando, só tá reclamando. Como que vai ser a digestão? Né, das pessoas que estão ouvindo e dela mesma. Então, eu ouvia isso, né, que precisava desabafar. E aí, pegando essa linha sua, né, Lu, por que a pessoa precisa desabafar algo negativo que aconteceu com ela? Ou por que ela compreende aquilo que aconteceu com ela como algo negativo? Então, a gente precisa olhar para esse interno nosso, para a gente não simplesmente jogar, passar para frente, né? Tipo o telefone sem fio, que a gente passa para frente a nossa reclamação, sem nem a gente observar, mas por que que isso está me incomodando? O que está acontecendo comigo? Porque se a gente for analisar, a gente vai ver que temos sim alguma coisa ali que precisa ser visto por nós, às vezes até abraçado, né? Às vezes é alguma coisa que a gente não está prestando atenção em nós mesmos. Então, quando a gente fala assim, autoconhecimento, não é para a gente pegar e ficar, nossa, eu sou péssima, porque eu reclamo demais, porque eu faço isso. Não é esse o sentido. O sentido do autoconhecimento é justamente a gente olhar para nós, o que está nos machucando, para a gente conseguir mudar isso. Porque enquanto a gente não olha para isso, a gente continua sendo uma pessoa reclamona, né? E a gente está contaminando outras pessoas e talvez até afastando essas pessoas da gente, né? Porque quem vai querer ficar perto de uma pessoa que só fica reclamando? Ninguém quer estar perto. Mas a gente não quer estar perto, mas a gente tem aquela coisa, né, Mia? A gente só atrai para a gente as pessoas que a gente se identifica, né? A gente se conecta só com as pessoas que a gente se identifica. É aquela coisa, você quer ser aceito por alguém. E geralmente, quem vai te aceitar, se a gente reclama demais, quem vai nos aceitar são pessoas que também, né, se identificam com a gente, que reclama demais. Então, às vezes, para a gente tentar observar se a gente está com esse hábito tóxico, se a gente está também contaminando as pessoas à nossa volta, é olhar também o contexto, né? Quais são as pessoas que eu estou me conectando, né? Com quais pessoas eu estou me identificando? Quem que é o meu círculo social, meu círculo de amizade? Quais são as pessoas que eu mais gosto de ficar? Elas têm esse hábito de reclamar, porque quando eu faço isso, eu olho à minha volta, eu vejo as pessoas que estão se identificando comigo e que eu estou me identificando com elas. Geralmente essas pessoas, na maioria das vezes, têm os mesmos hábitos que a gente. Então, e eu estava lembrando aqui, né, que eu já fui uma pessoa muito reclamona. Hoje eu me policio demais para eu não fazer isso, porque a gente também já meio que está treinada, né, Lu? Ao invés de reclamar, a gente analisar o porquê que a gente está fazendo isso, né? Como a gente já falou aqui. Mas antes de eu ser terapeuta, há muitos anos atrás, eu me via, na verdade eu não me via como uma reclamadora, mas eu era. E as pessoas, às vezes, davam esse toque para mim. E eu ficava, nossa, puta, né? Que a pessoa ficava muito brava com a pessoa que me falou aquilo, porque eu falava assim, nossa, eu me sentia mal, né? Da pessoa estar apontando o dedo para mim. Mas é interessante a gente ter alguém que fale pra gente, né? Olha, você está reclamando demais,
dá uma olhada nisso, porque de fato a gente não consegue perceber. Até a gente começar a, será que eu sou essa pessoa reclamona? Né? Até a gente começar a dar uma analisada nisso, a gente não percebe. E a gente tende mesmo, igual a Lu falou, né, Lu? A gente tende a se juntar com outras pessoas que também estão reclamando. E quanto mais a gente fica, né, envolvido nesse círculo com essas pessoas, mais a gente reclama. E mais aquilo a gente está chamando para a gente. Porque o que é o reclamar? O reclamar é você clamar para si mais daquilo. Então, se você aconteceu um acidente com você, ou, sei lá, alguém te tratou mal e você continua reclamando, você está trazendo à sua memória aquele sentimento todo, né, que te envolveu naquele momento, e você vai trazendo tudo de novo para você, várias e várias vezes. Quanto mais você reclama, mais aquilo volta, mais aquilo se potencializa e mais aquilo vai ganhando força dentro de você. Só que não é uma força saudável, né? Não é uma força de bem-estar. É verdade. E o ato de reclamar também é um ato assim de resistência. Por que que eu estou reclamando? Por que que a gente reclama? Porque a gente está resistindo a alguma situação, a gente está resistindo a aceitar alguma coisa. Às vezes a gente vê, né, muitas pessoas reclamando dos relacionamentos ou reclamando de uma amizade, mas fica no relacionamento, mas fica com a pessoa ali, com o amigo ou com a amiga, né, não sai de perto e tá resistindo, não está aceitando aquela situação, está resistindo àquela situação e está expressando isso reclamando para as outras pessoas. É, muitas vezes desabafando, né? Às vezes, como a Mi falou aí, o desabafo, muitas vezes, é um botar para fora, é um tipo vomitar. Vomitar, eu quero tirar de dentro de mim aquilo que está me machucando e aquilo que está me torturando de alguma forma. Então, eu fico encontrando pessoas à minha volta e fico toda vez falando as mesmas merdas para a pessoa e toda vez as mesmas histórias e toda vez, então o ouvido da pessoa, a gente pensa que o ouvido da pessoa é pinico, né? Mas não é, a gente tem que levar informações assim para as outras pessoas de encorajamento, de alegria, de paz, de tranquilidade. Mas a gente não consegue, por quê? Porque dentro de nós está explodindo esse vulcão de insatisfação com alguma coisa, irritado com alguém ou com alguma situação e não consegue ficar calmo, né? Imagina, o vulcão está explodindo, tem que sair para fora. Então, o que a gente faz? Vomita um monte de coisas para as outras pessoas, um monte de, muitas vezes, agressão, né? Muitas vezes a reclamação, ela não sai com o simples ato assim de reclamar, né, da outra pessoa. Ela sai agressiva, ela sai irritada, ela sai xingando com xingamentos, sai criticando as outras pessoas. E, na verdade, é uma reclamação, é uma insatisfação da mesma forma, né? Uma reclamação. Então, nós, como terapeutas, né, Mi, a gente tem que fazer essas leituras para identificar o que está se passando com as pessoas. E muitas vezes é assim que a reclamação sai, é você descontando essa irritação em outras pessoas. Você sabe que você falou uma palavra e eu lembrei de uma historinha para contar, para compartilhar aqui com vocês, né? De um vômito, do vômito. Eu ouvi de um psicólogo falando, contando essa história, né? Que a pessoa, quando você reclama, né, de algo que aconteceu, é como se você vomitasse dentro de uma Tupperware, né, de um potinho, aí você fecha. E toda vez que você vai falar, né, daquela situação, que você vai reclamar sobre alguma coisa, é como se você pegasse a Tupperware com o seu vômito, você abrisse, e você e a outra pessoa cheirasse aquilo, olhasse para aquilo, tudo novamente. É nojento, gente, eu sei, mas a reclamação é isso, é um vômito que a gente guarda dentro de uma Tupperware e que a gente fica abrindo ele várias vezes no mesmo dia, no mês, no ano. Às vezes a gente relembra coisas que a gente reclamou por tanto tempo, anos atrás, que a gente volta a reclamar novamente, mesmo que isso já passou assim muito tempo. Então, é ruim tanto para quem está reclamando quanto para quem está ouvindo.
né? Então, se você é uma pessoa que está sendo aí, né, usado pela reclamação, no sentido de ouvir mesmo, né, reclamação, concorda, é ruim, é péssimo. Então, assim, a gente pode dar um toque, né, eu até aconselho isso, acho legal a gente fazer isso, dar um toque, mas assim, com gentileza, né, com tolerância, com, assim, um pouco de amizade, né? A gente pode usar as palavras certas para a gente dar o toque para uma pessoa, para falar assim, olha, né, você já percebeu que você reclama um pouco aí sobre sempre esse assunto, porque às vezes a pessoa, ela está reclamando sobre algo que ela precisa mudar nela, e ela não percebe. Então, se ela recebe, né, essa dica, esse toque de você, às vezes ela pode olhar e falar assim, poxa, é verdade, eu não tinha percebido isso, então eu vou olhar, né, porque isso pode mudar a vida dela e ela, inclusive, perceber que ela, nossa, reclamar não é legal. E aí ela para de fazer essa reclamação toda, né? Inclusive, a reclamação, esse comportamento que nós temos interno, ele tem várias ramificações. Uma delas é você não assumir a sua responsabilidade, né? Em meio às coisas que você tem que fazer na sua vida. E muitas vezes, né, eu queria entrar para a faculdade, né? Queria entrar para a faculdade, queria ter uma formação, né, uma graduação. E aí eu não queria assumir essa responsabilidade, né, de entrar para a faculdade, passar ali 4 anos, né, ter um monte de trabalhos para fazer. Eu não queria assumir a responsabilidade. Eu queria racionalmente, né, ir para uma direção, mas emocionalmente eu não queria assumir, me comprometer com isso, por quê? Porque eu não ia mais poder ir para os happy hours da vida, porque eu não ia poder mais ficar com os meus amigos conversando, porque, né, iria me privar de um monte de coisas que para mim era mais legal, né? Então, eu ficava resistindo a assumir essa responsabilidade. Então, qual era o meu comportamento interno, né? Qual era o comportamento dentro de mim? De reclamação. Eu estava ali reclamando para mim mesma. Muitas vezes eu não expressava essa reclamação para os outros, mas internamente eu estava reclamando. Eu estava me freando até assumir uma responsabilidade, porque eu não queria, né, me privar de muitas outras coisas. Então eu justificava para mim que isso daí dá muito trabalho, porque eu não quero, né, eu não quero, porque eu não vou poder mais fazer isso, porque eu vou gastar muito dinheiro, porque não vai sobrar dinheiro para nada. Então, muitas vezes esse comportamento é interno, né, e vem distribuído assim, vem de outra forma que a gente não identifica que é uma reclamação, mas essa resistência, esse não assumir a responsabilidade é sim um comportamento de reclamação interna. Você vê que coisa assim, eu estava lembrando, né? Tem uma cliente minha que ela falou para mim que reclamava demais e que isso, né, de certa forma estava atrapalhando a vida dela. E aí a gente conversando, né, a gente foi ver e ela não era uma pessoa assim de ficar falando. Então ela era passiva, na verdade, né? Então a comunicação dela era passiva. Que é uma pessoa passiva? Ela guarda para si as coisas. Então ela não era de ficar falando, só que ela ficava resmungando. Então, e além de resmungar, ela ficava batendo. Sabe quando a pessoa que fica batendo as coisas? Bate porta, bate panela na pia. Então, ela ficava batendo, bate caderno na mesa. Por quê? Porque ela estava irritada, né? Mas por ela ter um comportamento, por ela ter uma comunicação passiva, de guardar as coisas, de engolir os sapos, a reclamação dela era por resmungo e por ficar batendo as coisas. Então, nem sempre a gente está reclamando só pela palavra, né? Pela comunicação, pela boca. A gente também pode estar reclamando de outras formas. E que é você ter uma pessoa do seu lado que está irritado, nervoso, bravo com alguma coisa e fica batendo tudo? É péssimo, né? É bem tóxico também. A gente quer estar do lado de pessoas que estão zen, que estão light, que estão dando risada, né?
Você pode até estar com algum problema na vida, não é essa questão de que tudo tem que estar bem sempre. Mas é a forma como a gente reage, né, com as situações que fazem a gente pensar, poxa, será que eu estou sendo uma pessoa tóxica, né? Será que eu estou resmungando? Será que eu estou, às vezes, até deixando de falar alguma coisa que a gente deveria falar e a gente leva isso para uma reclamação interna, porque é isso que ela estava fazendo, na verdade, uma reclamação interna que, de certa forma, ela extrapolava para fora, ela colocava aí para os outros, só que nesse sentido. Então, isso também não é saudável, né? A gente precisa começar a olhar para os nossos padrões, né? Que a gente fica repetindo, porque a gente repete muito padrão, muita coisa, muito comportamento que às vezes a gente nem percebe que a gente tem, mas a gente tem que olhar para eles e analisar, poxa, eu faço isso? Tá, eu quero mudar. Como que eu posso mudar? Aí já é outra coisa que a gente pode começar a pensar e colocar na nossa rotina mesmo, né, Lu? Verdade. E assim, muitas pessoas falam que não são reclamonas, e a gente mesmo fala isso, né? Quem que quer ficar assumindo que reclama demais? E a gente já tem um problema com assumir, né? A maioria de nós já não gosta de ficar assumindo aí as nossas fraquezas, né? E reclamar é uma espécie de fraqueza, né? Porque eu estou me colocando perante a vida impotente, né? Eu não estou usando da minha coragem de seguir e fazer e acontecer. Eu estou dando um passo para trás, né? Reclamando, né? Estou dando uma ré para trás e não estou ali enfrentando alguma situação. Estou preferindo ficar resmungando e reclamando. E muitas vezes a gente não consegue perceber porque a gente só tem, né, uma definição de reclamação, que é o ato da gente verbalizar e ficar ali falando 1 milhão de vezes as mesmas coisas. E a gente não consegue compreender, a gente não consegue, né, não fica tão óbvio para a gente, porque muitas vezes é esse comportamento interno que eu e a Mia estamos falando. E a gente vê muitas pessoas, né, mal-humoradas, que se dizem, né, que estão muito bem, estão felizes, mas sempre mal-humoradas, sempre irritadas, sempre tristes, sempre choronas, sempre de alguma forma desanimadas. E isso daí é um comportamento interno de reclamação com alguma situação da sua vida ou com alguma condição, você está reclamando, você não está agindo de forma que te promova um bem-estar, você está tendo um mal-estar interno. E se a gente for olhar, é uma espécie de insatisfação. Você está tendo algumas reclamações internas que você não está conseguindo enxergar, não está claro para você, não está vindo à luz. Mas esse mau humor, esse mal-estar, essa tristeza, essa angústia, esse desânimo, é uma reclamação interna, né? Que você precisa aí estar investigando para ver o que internamente está acontecendo, que está te dando, né, todos esses sintomas de que você está de mal com a vida, né? Que é bem isso que acontece. De certa forma, todo mundo tem um pouco de reclamador dentro de si, né? Acho que só assim, quando a gente está muito presente mesmo para nós, né? Quando a gente está percebendo muito quem somos nós, o que a gente gosta, o que a gente faz, né? Como a gente, na verdade, está em equilíbrio com todas as questões, né? Que é o que a gente tem que estar em equilíbrio com o nosso pensar, com o nosso falar e com o nosso agir, né? E também com o nosso sentimento. Se a gente está em equilíbrio com tudo isso, a gente está numa retilinearidade, né? Com isso, eu acho que a gente consegue perceber mais fácil quando a gente reclama e o que a gente está fazendo com essa reclamação, né? Que é eu acho que é o pior de tudo, assim, porque o reclamar em si, a gente até pode, né, ter aquela conversa interna com nós mesmos. Eu acho que é até saudável, né, Lu, a gente fazer isso, mas com o intuito da gente realmente olhar para isso que a Lu falou. Eu acho que concordo total com isso. Se a gente fizer isso, a gente parar também de ficar achando que, nossa, é ruim reclamar, eu sou terrível porque eu faço isso. Pô, gente, todo mundo faz isso. É meio que é comum, né? Mas a gente pode mudar para o nosso próprio bem-estar.
e não só pelo outro, fazer pela outra pessoa, ou ficar muito preocupado com a outra pessoa que está reclamando, porque que nem a Lu falou, né, Lu? Se a gente está convivendo com um reclamador, é porque a gente também é reclamador, porque os afins, eles se atraem, e as pessoas, elas começam a se juntar pela energia, por questões que são parecidas, né, entre si. É isso aí, gente. O tema de hoje, como vocês já sabem, é como saber se estamos sendo usados pela reclamação. Eu quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar, né, para esse conteúdo chegar aí para mais pessoas. Bom, voltando aqui com o tema, muitas vezes a gente critica demais o outro, né? Critica demais o outro, está sempre reparando, né? Com foco sempre no negativo, olhando para as pessoas e botando defeito porque elas não estão com roupa da moda, ou porque engordou, ou porque emagreceu demais, ou algum comportamento, ou alguma fala, porque fala errado, porque fala certo demais. Quantas vezes eu já vi as pessoas tirando sarro das outras porque fala correto demais. Muitas vezes eu vi isso, gente, é bizarro, mas acontece. E sempre com o olhar criticando o outro e levando sempre, né, com o foco no negativo. Muitas vezes esse criticar é uma reclamação nossa com a gente mesmo, né? Uma reclamação interna nossa com a gente mesmo. Muitas vezes a gente tem um monte de coisas em nós que a gente não gosta e a gente não consegue botar isso para fora. Muitas vezes a gente não gosta nem de olhar para algo que a gente não gosta na gente. A gente passa o pano, passa batido e vamos olhar o que é do outro para ver se isso me conforta. Eu vou olhar e criticar o outro, porque se eu tô gorda, eu vou olhar gente que está mais gorda do que eu para aquilo me confortar e para falar, não, então eu tô bem, eu tô melhor, eu tô bem. E então é uma insatisfação interna com a gente. Muitas vezes essa crítica sai, mas internamente é uma insatisfação interna com nós mesmos, com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos, com os nossos erros que a gente não observa em nós, que a gente não consegue olhar, e isso expressa dessa forma criticando. Isso é uma das ramificações da reclamação. E às vezes a gente tem esse monte, esse turbilhão de reclamação com a gente, mas a gente transfere isso para o outro. Então fica muito esperto com isso, gente. Não é legal mesmo, nem ser o reclamador e nem ficar ouvindo, né, o outro reclamador. E quando a gente consegue, né, identificar que, por exemplo, nós estamos convivendo com algum reclamador, e aí a minha dica agora é como a gente pode lidar com isso, né? Como que a gente pode sair dessa situação. Às vezes a gente não tem como se afastar, porque a minha primeira dica que eu dou é, olha, vamos se afastar um pouquinho, porque, como a gente falou aí já, né, é tóxico, não é legal, e às vezes tem pessoas que não querem mudar, tem pessoas que querem ficar nesse padrão de reclamação, e tá tudo certo, a pessoa pode ser como ela bem entender, mas eu me dou o direito de não ter que conviver com certas toxicidades, né? Então, se eu puder, eu me afasto dessas pessoas que reclamam demais. Então, essa é a minha dica. Se você não pode se afastar, porque às vezes é alguém da família, né, ou alguém que você trabalha junto, não tem como cada um ir para um canto, né, eu acho que vale a pena a gente dar um toque, né, pegar e falar, olha, vamos conversar, né, até se você já tiver uma amizade, tiver uma intimidade com a pessoa, se você chegar com gentileza, né, com um jeitinho bacana, legal, você pode trazer para a pessoa, às vezes, um auxílio muito grande, porque tem pessoas que reclamam, né, e não querem mudar, mas tem pessoas que reclamam e não percebem que elas estão reclamando. Então, é uma forma da gente ajudar a outra pessoa, desde que a gente chegue com respeito, né, com gentileza. Eu gosto quando as pessoas têm essa heterocrítica, né? Eu gosto de receber essas heterocríticas que vêm das outras pessoas, porque me ajuda às vezes a enxergar coisas que eu sozinha não consigo enxergar. Então, é bacana, é legal, é saudável a gente fazer isso, né, Lu? Exatamente.
E às vezes é dolorido quando a gente pede um feedback para as outras pessoas e realmente a pessoa fala a real na nossa cara. É ruim, é horrível, né? A gente a gente está fugindo de ter esse contato, né? De olhar, né, essas nossas fraquezas, mas é fundamental. Isso é uma dinâmica que tem, né, em muitas terapias e tem muitos grupos, né, de pedir o feedback para outra pessoa para saber se tem alguma coisa em você que incomoda a outra pessoa, se você reclama demais. E é bem legal quando o outro fala a verdade para você, porque você vai entrar em contato com um comportamento que você nunca tinha visto em você, e aí você passa a identificar mais, a observar mais, e às vezes o choque de realidade é tão traumático no momento, porque a gente tem uma ilusão, né, que nós não temos, né, que nós não erramos e que nós não temos esses defeitos, né, que o outro está falando. E muitas vezes o choque de realidade é tão forte que você passa realmente a identificar isso em você, a observar mais isso de você, a frear mais esse comportamento em você. Então, peça o feedback para outra pessoa, para alguém que você confie, escute, aceite com amorosidade o que o outro vai falar, porque ele vai tentar te ajudar nesse caso, e olhe para isso e com compaixão, né? Olhe, não olhe como um erro seu, mas olhe como uma fraqueza que você precisa trabalhar, consertar, rever o que está impulsionando isso, né? Mas olhe com amor, olhe com compaixão. E às vezes até a pessoa que ela reclama demais, por trás disso, ó, gente, antes de eu falar o que eu ia falar, eu e a Lu, a gente faz toda a produção do programa, né, Lu? E a gente estuda também, antes, né, de vir fazer o programa, a gente estuda sobre o que a gente vê, o que a gente entende, quais são as nossas ideias, ou as ideias de outros, né, livros, outros autores, outros terapeutas, outras pessoas. E a gente viu, né, Lu, a Lu estava até comentando comigo que o que a gente viu é que as pessoas que estão falando sobre esse tema, às vezes coloca isso como algo tão banal, tão pequeno, né, como se não tivesse essa importância toda que a gente está dando, né, no programa de hoje, e como se fosse fácil mudar a reclamação. E não é. Por quê? Porque a gente só consegue mudar a nossa reclamação ou identificar que nós somos reclamadores se a gente realmente observa isso, né? E se a gente quer olhar para o que causa isso. E como eu ia falar assim, muitas vezes a gente reclama porque a gente está com a nossa autoestima baixa. Então, a gente só consegue enxergar o ruim das coisas. Aliás, às vezes até as coisas têm um peso neutro, né? Tem uma energia neutra, mas a gente dá um valor, né, para essa energia como algo negativo, algo pejorativo, e a gente acaba indo para esse caminho da reclamação. Então, eu acho que é muito válido também a gente observar como que está a nossa autoestima. Porque se a gente está com a nossa autoestima em dia, equilibrada, né, elevada, está tudo certo, a gente tende a ter mais gratidão, né, a gente tende a olhar as coisas por um viés mais positivo, por um viés de oportunidade, de aprendizado, e a gente tende a não reclamar mais. Eu não sei também se você já ouviu, né, esse ditado, mas dos males o menor. Às vezes você passou por essa situação para que você pudesse ser livrado de um mal maior, né? Então, se a gente tem, como que a gente consegue ter essa visão, né, da situação de, nossa, foi ruim isso que aconteceu, mas dos males o menor? Quando a gente está com a nossa autoestima em dia. É isso aí. Estimular, né, o bem-estar, porque quanto mais você estimula o bem-estar, mais você consegue diferenciar quando algo internamente, né, te causa um mal-estar. E uma dos comportamentos assim que a gente, eu acho que tem que estimular mais é buscar se relacionar com pessoas que buscam
esse bem-estar, né? Que fala mais, que tem o foco mais no positivo, que gosta de estimular as pessoas, a encorajar as pessoas, né? Que gosta, que tem esse lado, que expressa mais o lado amoroso, né? A gente está muito, a gente já foi, desde a infância, a gente já foi levado a se criticar demais, a ser muito duro, né? Como eu já falei no outro programa, a carregar essa frieza interna, né? Essa dureza interna. Então parece que a gente vai andando, caminhando na nossa jornada e a gente não vai dando muito espaço para se conectar com pessoas que carrega essa amorosidade, que trata as pessoas com mais carinho, que tem uma alegria espontânea. Parece que a gente, né, com todo esse comportamento negativo interno, a gente vai querer ficar mais com pessoas que a gente se sente mais confortável. Mas sai um pouquinho da sua zona de conforto e vai para o outro lado, né, para as pessoas que realmente estimulam esse lado mais positivo de bem-estar, porque aí a gente vai começando a diferenciar, que é aquilo, né? Se eu não conheço um objeto novo, eu vou sempre andar com um objeto velho, porque eu não conheço, eu não tenho, né? Eu não expandi a minha mente para colocar aquela informação nova. Então, a gente tem que estimular isso, né? Isso é conhecimento. Então, estimular andar com pessoas diferentes da gente, e não com pessoas iguais a gente, andar com os diferentes, porque só assim a gente vai conseguindo se conectar a novas informações, para a gente conseguir, dentro da gente, diferenciar isso. E às vezes até, né, Lu, a gente resgata coisas, né, que a gente já deixou escondidinho lá, algum trauma, alguma coisa que a gente não quis lidar no nosso passado, a gente acaba resgatando, porque essas pessoas ajudam a gente, né, a gente olhar, ter esse novo olhar, a gente meio que encarar a realidade mesmo, né. Eu vejo isso como muito saudável, né, porque cada vez que a gente faz isso, a gente vai tirando um peso das nossas costas, né? Então, isso muda muito a nossa vida. E eu também acho bacana a gente começar a observar mais também os nossos pensamentos, porque toda vez que você expressa, né, uma reclamação, seja pela comunicação, ou seja pelos seus gestos, né, ou até pela energia também, significa que está passando algum tipo de pensamento aí né, na sua mente. E aí, quais são esses pensamentos? Né? Que tipo de pensamento que é? Então, geralmente, a gente está pensando o quê? Mal de outra pessoa, a gente está, às vezes, até pensando mal de nós mesmos, né? Algo que a gente fez, que a gente não aceita, que a gente não tolera, que a gente não aceita, assim, no sentido de é imperdoável, é impraticável, isso não dá. Então, a gente tem que externalizar de alguma forma. Se a gente não externaliza na comunicação esse pensamento, a gente acaba externalizando na nossa energia ou nos nossos atos, né? Isso machuca as outras pessoas. Então, tudo começa ali num pensamento. Se a gente observa, né, como que está a minha maturidade pensênica, né? Eu gosto muito de usar esse termo porque se você para observar os seus pensamentos, se você tem uma presença mesmo no aqui e agora com relação ao que você pensa, ao que você produz, né, de raciocínio, de ideias, porque a gente tem muitos pensamentos, né, todo dia, a gente tem mais de 70 mil pensamentos por dia, então é difícil mesmo a gente prestar atenção em todos eles, mas se a gente começa a fazer esse exercício de olhar, olha, eu tenho tido mais pensamentos negativos, positivos, ou não consigo, para mim está muito difícil diante dessa situação ou diante da minha convivência com tal pessoa. A gente começa a treinar, né, esses pensamentos, né, Lu, para a gente equilibrar mais eles e a gente ter uma retilinearidade também no que a gente está pensando. Porque aí quando vem um pensamento mais puxado para o negativo, a gente já consegue, opa, não, isso não é legal, eu vou tirar da minha frente, e aí você acaba não descontando em outras pessoas uma reclamação. Verdade. Quando eu comecei
fazer afirmações positivas, usar mais, né, verbalizar mais coisas positivas, frases positivas. Eu comecei a observar mais quando eu falava algo negativo. Então, às vezes a gente fala, a afirmação positiva é bobeira, né? É balela. É claro que só a afirmação positiva não vai resolver muita coisa. Por quê? Porque a gente tem que mexer lá no interno, no nosso emocional, quais são as nossas pulsões emocionais que estão botando, né? Fazendo com que esse vulcão comece a cuspir fogo para fora. Mas ajuda a gente a diferenciar. Olhar, né, acordar de manhã, né, dar um bom dia para a vida, e observando coisas bonitas no seu caminho e afirmando que aquele dia, né, vai ser um dia abençoado, que aquele dia vai ser, né, só de você já acordar, você já tem motivo para agradecer e para bem dizer o seu dia, porque muitas vezes a gente já acorda maldizendo o nosso dia. Ai, que saco, vou ter que acordar, e, né, querer dormir mais um pouco, e aí já vai reclamando para o banheiro, já sai atrasado de casa, e aquele monte de reclamação. Não, faz o contrário, né? Começa a estimular você a bem dizer o seu dia, né? A bem dizer os seus comportamentos, as situações da sua vida, e coloca como na sua própria rotina de vida, coloca essa atividade para você fazer o quê? 2 horas por dia, porque aí você vai se habituando a olhar para o seu dia com esse olhar mais positivo. Bem lá atrás, eu fazia muito isso. Eu pegava algumas horas, às vezes meia hora do dia, 15 minutos do dia, para ficar fazendo afirmações positivas e para ficar focando em coisas bonitas do meu dia. Isso fez eu começar a mudar o ângulo, a forma com que eu olhava para a vida, porque muitas vezes esse monte de comportamentos ruins que promove o mal-estar nosso interno, muitas vezes é um não para a vida. A gente tem muitas vezes um não para a vida. Então, a gente começa a olhar tudo no nosso externo e falar não. E como que eu vou expressar isso? Reclamando, me sentindo mal, emburrado, mal-humorado, de cara feia e triste. Então, quando você passa a incluir na sua rotina esse tipo de atividade, você começa a ver a vida mais colorida e mais harmônica e mais equilibrada. E isso vai fazendo você ter esse novo olhar para a vida, que é o olhar para a vida e contemplar a vida, né? E eu acho isso muito legal, porque isso não vai refletir só nas coisas que você observa no seu dia, mas é uma ideia nova, é um contexto novo que aparece na sua frente, você tem um novo olhar para aquilo, é uma amizade nova que vem, você aceita, é uma oportunidade nova que vem, você fala sim. Então, tudo, né, esse olhar vai tomando conta né, de todo o contexto do seu externo. Então, começa a colocar isso alguns minutinhos para você ver como que muda, né, a forma de encarar a vida. E para ajudar nisso também é a gente olhar as coisas com gratidão, né? E a gente fala assim, gratidão é modinha, é coisa boba, já passa. É porque as pessoas às vezes usam uma palavra sem colocar assim o peso dela, né? E a gratidão ela tem um peso muito positivo, muito bom. Se a gente para mesmo para a gente analisar pelo que nós somos gratos, a gente vai perceber que isso é um estado interno, é um estado de euforia, um estado de bem-estar, um estado que faz a gente até ficar em homeostase, né? E homeostase é a gente estar em equilíbrio, equilíbrio com nós mesmos, com o ambiente que a gente está, né, no momento, ou com as outras pessoas. Então, se você tem gratidão, nossa, gratidão pela minha vida, gratidão pelo meu dia de hoje, gratidão pelo trabalho, né, que foi cansativo, mas eu tenho. Então, a gente começa a olhar para as coisas com um novo olhar. A gente dá um novo valor. E ajuda também nisso que a Lu acabou de falar.
da gente fazer as afirmações positivas, né? E a gente já conecta com essa gratidão também. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente está fazendo, não é afirmação só, ai, eu sou linda, ai, eu sou feliz. Não, você está sentindo aquilo, né? Então, você faz a afirmação com o sentimento junto. E a gratidão ajuda a gente a sair desse estado de reclamação para a gente ficar mais em homeostase mesmo, em equilíbrio, e a gente ter esse bem-estar. Porque a partir do momento que a gente pratica isso, a gente começa a colocar o bem-estar na nossa rotina, né, como um hábito, como um comportamento novo, né, que a gente coloca, a gente não consegue mais ficar sem. Então, o reclamar, ele já fica pesado, já fica algo ruim. Você mesmo já percebe, nossa, reclamei, que chato isso, que ruim. Então, você para de fazer isso, porque você mesmo já vai observar que você está saindo daquele seu equilíbrio, daquele bem-estar que você já vem conquistando aí no decorrer aí de vários dias, né? E é engraçado que quando a gente começa a aplicar isso mesmo na nossa rotina diária, você vai percebendo os muros de resistência que a gente vai criando ao longo da vida sendo quebrado e derrubado. Que é o quê? Aquela não aceitação para as situações mais simples, às vezes, que acontecia na sua vida e você resistia, você começa a aceitar aquela situação, aceitar as pessoas, né? Aceitar as pessoas, porque muitas vezes a gente tem que conviver, né, com pessoas, né, que muitas vezes estão inseridas na nossa família e a gente não aceita. Então, quando você vai aplicando isso na sua rotina, você vai tendo uma aceitação maior para essas pessoas. Você vai aceitando, muitas vezes a gente não aceita a nossa condição financeira e a gente fica brigando com ela o tempo inteiro, né? E a gente começa a aceitar a nossa condição financeira. A gente vai aceitando um monte de coisas que a gente não aceitava antes, esses muros vão baixando e o desânimo some, a preguiça some, porque a preguiça é diferente. Às vezes as pessoas falam assim, a gente tem que se permitir descansar. E às vezes a pessoa não está descansando, a pessoa está com preguiça. E é diferente. É diferente você se permitir descansar e é diferente você ter uma resistência que é a preguiça. A preguiça não é nada saudável. A preguiça é uma resistência do nosso corpo falando, não, eu não quero fazer isso. Descansar é diferente. Descansar é você se permitir ter um momento de descanso, porque você sabe, né, que você faz muitas atividades no dia e que você precisa. E nessa caminhada era difícil eu entender isso, que a preguiça era diferente de você poder se permitir descansar. Eu achava que descansar, estar com preguiça era a mesma coisa e não é. Muitas pessoas distorcem essa informação, eu distorcia e eu só consegui me conectar com essa informação e compreender internamente dentro de mim quando eu comecei a diferenciar os sentimentos, a diferenciar esses comportamentos. E foi muito interessante quando esse padrão de preguiça caiu, né? É claro que muitas vezes ainda vem, mas eu me conecto, entro em contato e vejo o que é. E na maioria das vezes, para a maior parte das pessoas, a preguiça é uma espécie de paralisação, é um desânimo total. E enquanto a gente não sabe diferenciar, a gente deixa tomar conta e a gente acha que é um descanso. Eu vou ficar aqui descansando. E, na verdade, é a preguiça. Então, é bom aplicar isso para conseguir diferenciar. E se conseguir, né, fazer um pouquinho de meditação também, que meditação nunca, não tem contraindicação, não faz mal a ninguém, é difícil, né, principalmente para quem nunca fez, para quem não tem esse hábito, mas hábito a gente começa assim mesmo, né? Tudo que é novo para a gente tem um pouco de resistência, tem um pouco de dificuldade, mas a meditação ela pode ajudar a gente nesse sentido também, porque quando você entra numa meditação, o que é a meditação, na verdade? É o meditar, né? Falar sobre mim mesma. Então, você entra mais em contato com você mesmo.
E se você reconhece que você está reclamando, ou que você está numa fase, né, às vezes você nem é uma pessoa que reclama o tempo todo, mas às vezes você está numa fase, né, de reclamação, por alguma situação que você está vivendo, você não consegue enxergar isso, você não consegue visualizar isso. E a meditação, ela ajuda você, porque você se silencia, você para um pouco de ouvir, né, todos esses pensamentos que vêm à torta direito, sem você nem às vezes saber direito como eles começaram, né, porque às vezes é assim que funciona. Quando a gente vai meditar, a gente não silencia, né, completamente a mente, mas a gente consegue reorganizar a nossa energia, os nossos sentimentos, a gente começa a colocar os pingos nos is de quem somos nós, do que está acontecendo conosco. Isso faz com que a gente observe por que a gente está reclamando, né, nessa determinada fase da vida, e a gente começa a mudar, porque a gente sabe o que é. A partir do momento que a gente reconhece, né, Lu, essa emoção, que nem a Lu falou, a gente muda, a gente começa a fazer diferente aí, né, Lu? É, é verdade. Porque a gente busca esse bem-estar, né? É automático nosso buscar o bem-estar. Ninguém fala que busca a infelicidade. A gente busca a felicidade, por mais que os comportamentos que nós estamos tendo sejam contraditórios. A gente sempre está buscando ser mais feliz. É que enquanto a gente não entende, não sabe diferenciar o que é felicidade e o que é infelicidade, a gente fica no círculo vicioso, rodando em círculo. E a nossa mente, ela quer compreender, ela quer entender, mas enquanto a gente não dá, né? Quando a gente não dá um material para ela conseguir se achar, ela vai sempre rodar no mesmo lugar. Então a meditação, né, como a me falou, ela abre essa porta, porque a gente começa a olhar mais para nós, a gente começa a sentir mais o nosso corpo, os nossos sentimentos, né, a nossa própria energia, a gente começa a ampliar essa visão sobre nós. Isso acaba também ampliando a forma como a gente olha para o lado de fora. Onde a gente não conseguia achar oportunidades, a gente começa a olhar e ver, a gente começa a arrumar soluções para os nossos problemas, a gente começa a ver oportunidade onde a gente não enxergava. Então, a meditação, ela estende, né? Ela amplia a nossa visão, como a me falou, e é muito interessante porque quando eu comecei a meditar, as pessoas falam que é muito difícil meditar porque não consegue parar os pensamentos, né? Quando eu comecei, eu também achava que tinha que parar os pensamentos, mas a gente nunca vai conseguir parar os pensamentos. A gente só vai conseguir observar o que passa pela nossa cabeça. E essa é a meditação, quando você observa o seu bate-papo interno, né? A forma que você conversa com você, o seu diálogo interno. E é aí que está o ponto, né, da gente olhar e ver qual é esse bate-papo. É tóxico? Não é tóxico? O que eu preciso mexer? Como que eu vou fazer? E aí vem essa descoberta interna vai aparecendo. É isso aí. Bom, chegamos ao final desse programa. Eu vou me despedindo já de vocês, agradecendo aí para quem ficou aí com a gente até o final. Um ótimo final de semana, tudo de bom para vocês e até o próximo programa. É isso aí. Tchau, Mi. Ótimo final de semana para você, ótimo final de semana para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo pelo dial da rádio. Fiquem com Deus, ótimo sábado. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se quiser mandar sugestão, né, de tema para o programa, ou mesmo, né, quiser saber mais sobre o assunto, pode comentar aí no vídeo, na fanpage da Rádio Valinhos, que a gente vai estar respondendo e pegando aí as informações. Tá? Um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, Lu. Tchau, gente. Tchau, Beijo.